Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjutora, uma companheira, que esteja como diante dele. Irmãos, esse é um princípio de Deus. Não é bom que o homem ou a mulher fiquem só. Não é bom. Não é bom que uma pessoa se isole. Não é bom uma pessoa andar solitária. É o que diz a palavra do Senhor. Deus criou a mulher como uma companheira, uma auxiliadora, uma ajudadora do homem, uma parceira do homem, porque não é bom que o homem esteja só. Quando você tiver algo para fazer de suma importância, não é bom que você esteja só. Porque é melhor que sejam dois, diz a palavra do Senhor. Porque se um cair, se um falhar, o outro ajuda a levantar. O Senhor Jesus, quando enviava os seus discípulos, ele enviava em dois. Não é bom que o homem esteja só. E aqui nos leva a um texto que traz uma das consequências de uma pessoa querer agir só. Veja aqui em Êxodo, capítulo 18, versículo 13. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? E o versículo 15 diz: então disse Moisés a seu sogro: é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Moisés estava fazendo o que era correto, o que era preciso fazer, mas ele estava fazendo da maneira errada. Irmãos, Moisés estava se desgastando, julgando todo o povo durante o dia todo, embaixo daquele sol. Estava se estressando e também estava desgastando o povo. Imagine ficar numa fila o dia todo, debaixo do sol, para ser julgado por Moisés. Irmãos, ele estava fazendo o que era certo, mas da maneira errada. Quantos de nós procuramos fazer o que é certo, até fazemos o que é certo, mas fazemos de uma maneira errada, e essa maneira errada traz consequências, traz desgastes, traz males, traz até doença, não só doença no corpo, problemas do corpo, mas problemas mentais, porque fazemos o que é certo da maneira errada. O que é fazer da maneira errada? É fazer uma obra grande como essa que Moisés estava fazendo, sozinho. Não tinha mais ninguém. Então Moisés estava se estressando porque ele queria fazer tudo sozinho, durante o dia todo. E não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem trabalhe só. Deus colocou pessoas ao nosso lado, para que nós possamos delegar algumas coisas, para que nós possamos usar essas pessoas, porque não é bom você tentar resolver tudo sozinho. E aqui no versículo 17 diz: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só, fala para o seu irmão do lado, só, não o podes fazer, diz o texto aqui.
Então o sogro de Moisés, familiar, alertou Moisés: você está fazendo o certo da maneira errada. Você está se desgastando e está desgastando a todo mundo. Você não deve fazer isso só. Irmãos, esse recado também é para muitos de nós. Não tente ser o super crente. Há coisas que nós não podemos fazer só. A obra de Deus é uma delas. É preciso de muitos, temente a Deus. Há tarefas para Deus e para o próximo que são boas, mas nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda até para evangelizar. O Senhor Jesus mandava de 2 em 2. A palavra do Senhor diz que é melhor 2 do que 1. Então entenda, irmãos, aqui Moisés estava querendo abraçar tudo com a sua mão, querendo julgar o povo sozinho. E veja a sugestão aqui do sogro de Moisés, versículo 20. Versículo 19. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis. Faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E aqui o texto segue. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave, aquilo que for mais complicado, tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás dessa carga, e eles as levarão contigo. O sogro aconselhou: busque a Deus, levante pessoas para te ajudar. Alivie a carga, Moisés. Nós já vimos que é uma das estratégias para evitar um naufrágio de um navio, era aliviar a carga, para ele flutuar melhor. Então, para você não afundar, alivie a carga, delegue, e você terá sucesso, sem desgastar ninguém. Não queira fazer tudo sozinho, irmão. Não queira. Não se isole. Alivie a carga. O Jetro, o sogro de Moisés, o medianita, ele estava revelando a Moisés um princípio que hoje existe, que foi até implantado recentemente, que é o juizado de pequenas causas. Para que as coisas não se acumulem, para que uma só pessoa não julgue milhões de casos, é necessário distribuir, irmãos. Moisés, para resolver o problema, ele dependeu da direção de Deus, mas ele precisou de pessoas, ele precisou do seu sogro. Então, se ele tivesse se isolado até do seu sogro, ele não teria essa direção de Deus. Então não se isole, meu irmão. Fala para o seu irmão do lado: não se isole. Ele precisou do seu sogro, usado por Deus, e precisou também de homens tementes a Deus, como foi direção de Deus através do seu sogro. Moisés e qualquer um deve depender de Deus, mas não deve se isolar, não deve descartar pessoas, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Essa é a direção de Deus. Deus não quer que você bata no peito e fale: não, eu fiz. Não, nós fizemos. Entenda, irmãos? Esse princípio está intrínseco na figura de Deus. Deus Pai não está isolado. Aliás, Ele está numa união total com o Filho e com o Espírito Santo. Esse é um grande princípio, irmão. Você não vai conseguir resolver tudo sozinho. Você depende de Deus, da direção de Deus e de algumas pessoas que Deus colocar, que Deus ordenar. Esse é um princípio, irmãos.
Deus quer união. Deus quer parceria. Não é bom que o homem esteja só em qualquer negócio. Então, Êxodo 17:9, um pouquinho antes aqui, Êxodo 17:9, vamos ver um exemplo aqui, que Moisés estava até se esquecendo. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-lhe homens e saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Entendam? Moisés já estava usando esse recurso. Ele não se deu conta do princípio, que ele não pode fazer tudo sozinho. Para vencer Amaleque, ele dependeu da direção de Deus. Ele estava com a palavra de Deus, a vara de Deus na mão dele. E ele dependeu do poder de Deus, mas ele precisou de pessoas. Ele precisou de Josué, ele precisou de Arão, e ele precisou do Hur para vencer Amaleque. Sozinho ele não conseguiria. Sozinho você não vai conseguir, irmão. Peça oração, entre em concordância, busque a direção de Deus e use as pessoas que Deus colocou ao seu redor, pessoas de Deus, tementes a Deus. Não se isole. Para vencer certas lutas sozinho você não vai conseguir. É uma direção de Deus. João, capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus precisou de uma pessoa, o seu único filho em forma de homem, para nos salvar. Deus precisa de pessoas fiéis para louvá-lo, para adorá-lo e para pregar a sua palavra. Quando Deus disse, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o que ele fez? Ele delegou a nós. E a expectativa de Deus está em nós, para pregarmos a palavra a toda criatura. Então Deus, nesse momento, para esse propósito, Ele precisa de pessoas. É uma direção de Deus, irmãos. Deus precisa de pessoas também para interceder pelos perdidos, que Ele ama e quer resgatar, quer salvar. Isso é fundamental, pessoal, porque muita gente, assim como eu no passado, queria fazer tudo sozinho. E falava, é melhor fazer eu do que mandar, porque não vai sair direito, não sei o que é isso. Para com isso, irmãos. Não inutilize, não segregue, não apague a pessoa que está do seu lado. Divida a tarefa, divida a responsabilidade. Não se isole, irmão. Sozinho você não vai conseguir, irmão. Você não vai conseguir. É um princípio de Deus. Lucas 6,12. Vamos ver um outro exemplo aqui. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que nos revela isso? Que o Senhor dependia da direção de Deus. Tanto é que ele passou a noite orando. E depois que ele passou a noite orando, o Espírito Santo de Deus colocou no coração dele a quem deveria chamar. Até o traidor fazia parte do programa. Até o traidor fazia parte do processo. Entenda, irmãos. O Senhor Jesus é Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele não fez.
Ele montou uma equipe. Ele distribuiu tarefas. O Judas só falou, da bolsa cuido eu. Mas ele usou pessoas. 12 discípulos, depois usou mais 70. E vai por aí afora. Então nós, assim como o Senhor, precisamos de pessoas. O Senhor fez uma obra espetacular. A maior obra sobre a face da terra. Mas Ele precisou de pessoas. Ele precisou de 12. Era necessário, pastor. Era. Sabe por quê? Porque se não fosse necessário, Ele não teria escolhido. Deus não faz nada que não seja necessário. Deus não faz nada à toa. Ele escolheu 12, porque precisaria dos 12, e para nos trazer uma grande lição, que até o Senhor Jesus, para fazer a obra, precisou de pessoas. Então nós precisamos de pessoas, mas antes, faça como o Senhor Jesus. Ore a Deus. Nós dependemos de Deus. A dependência sempre será de Deus, do seu poder e da sua palavra. Mas um recurso que Deus nos disponibilizou e que nós temos que usar são pessoas. Então peça direção para Deus. Sabe por quê? Porque o diabo também envia algumas pessoas para nos atrapalhar, para nos destruir, para nos roubar, matar e destruir. Ele também envia algumas pessoas. Então o Senhor Jesus passou a noite toda orando. Ore para que Deus coloque a pessoa certa para que você trabalhe com ela e você tenha bons resultados. Porque sozinho você desagrada a Deus. Não é bom que o homem fique só, esteja só e queira fazer tudo sozinho. O Senhor precisou de pescadores, cobrador de impostos, médico, intelectuais, publicano. O Senhor Jesus precisou até de um senador, José da Arimateia, para liberar o corpo do Senhor na sexta-feira. Ele precisou de pecadores. Então nós precisamos. Irmão, quando você procura uma pessoa, vamos dizer assim, um profissional de uma área, um médico, olha a Deus antes, porque você não sabe a vida desse médico. Tá? Então o Senhor Jesus usou todas as pessoas. Lucas 5,31 diz que o Senhor nos ensina que os enfermos precisam de médicos. Precisamos. Os médicos precisam de doentes, senão morrem de fome. Os empresários precisam de clientes, senão vão à falência. E os clientes precisam de empresários. Para quê? Para dar emprego a eles. Então nós precisamos de pessoas, dependemos de Deus, mas precisamos de pessoa. Uma ovelha precisa de pastor. Nós, muitas vezes, por favor, ninguém atire o sapato em mim, precisamos até de aquela pessoa que nos aborrece. Sabe para quê? Para que nós perdoemos, para que nós exercitemos e aumentemos a nossa paciência. Irmão, aquela pessoa que te dá trabalho lá, tá? Deus permitiu para aumentar a sua paciência, para aumentar a sua misericórdia, para você perdoar. Então não se isole. Dependemos de Deus, mas precisamos também de pessoas. O Senhor, aos 12 anos, ele precisava do conhecimento dos doutores. Ele até se apartou do pai e da mãe, ficou 3 dias perguntando aos doutores. Tá? Nós precisamos do conhecimento e informações que pessoas têm. Fala para o seu irmão do lado, você sabe alguma coisa que eu não sei? Então conte para mim. Entenda, irmãos? E assim como tem pessoas que sabem alguma coisa que nós precisamos saber, nós sabemos algumas coisas que pessoas precisam saber. E principalmente o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso nós devemos pregar, ensinar essas pessoas, levar ao entendimento essas pessoas a respeito do Evangelho. Elas dependem de Deus, mas precisam de nós para pregar, para falar. Alguém aqui já viu algum anjo de Deus pregando? Porque foi delegado a nós.
Então essas pessoas que precisam do Evangelho, precisam de nós. Sozinhas, elas não vão ser salvas, porque elas não ouvirão o Evangelho. Entenda. Dê a alguém a informação e habilidade que você tem e ela não tem. E peça também informação e habilidade que você não tem e que ela tem. Não queira fazer tudo, irmão. Não queira. Às vezes você quebrou alguma coisa, você quer consertar tudo na sua casa. Mas que nem um pastor cabeçudo aí que tentou consertar lá um ralo lá. Perdeu 3 dias. Aí depois chamou a Porto Seguro lá. Em 15 minutos a pessoa resolveu. Aí você fica com a orelha desse tamanho assim, né? Por quê? Quer fazer tudo sozinho. Às vezes não pode fazer, está com o pé rachado e quer fazer. Irmão. Então nós precisamos de pessoas. Entendam? Não queira fazer tudo sozinho. E depois fala, estou estressado, estou cansado, tudo nas minhas costas, tudo eu. Para com isso, irmão. Distribua, delegue. Você faz isso, você faz aquilo outro. Você que é bom nisso, faz aquilo. E aquele que não é bom em nada, né? Só vai ouvir. Vai ouvir para aprender. Então entenda, irmãos. Você veja um caso típico nosso agora. Aquelas pessoas da casa de repouso dependem de Deus, mas precisam de nós para levar a palavra. Irmãos. E glória a Deus por isso. E nós precisamos deles para fazer a obra do Senhor, para nos ouvir, dar atenção àquilo que está sendo pregado, para que nós falemos de Jesus a eles. Irmãos, um precisa do outro, irmão. E não é bom que o homem fique só, tente fazer tudo só. Entendam, Moisés precisou do Jetro, seu sogro. Davi precisou de Samuel, o que ele mais precisou de outras pessoas, mas mais de Samuel. Ruth precisou mais da Noemi. Eliseu precisou mais do Elias. Lucas precisou mais de Paulo. Jesus, dos 12 discípulos. Nós precisamos das pessoas que nos cercam, a nossa família e do próximo. Então, irmãos, não queira fazer tudo sozinho. Delegue, distribua, não se isole. Mateus 18, 18. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado do céu. O que nós precisamos para ligar? De pessoas. Para ligar, para concordar. E diz o texto, também vos digo que se 2 de vós, está dizendo aqui quanto? Você vai precisar de alguém. Concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então você tem que pedir com 2, irmão. E não adianta vir com aquela desculpa, só eu e Espírito Santo, pastor. Não, são 2 pessoas. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então vocês vejam aqui que Deus ele até força a união. Tem que ligar com o outro, tem que concordar com o outro, tem que se reunir com o outro, para que Deus atenda, para que o Senhor esteja presente. Então não se isole, nós precisamos de pessoas para concordar com os nossos pedidos, para que sejamos atendidos por Deus que está no céu. Não se isole, precisamos de pessoas para ter a presença do Senhor. Deus criou regras para que houvesse união e não isolamento. Isolamento é o que o diabo quer, porque você isolado é uma presa fácil na mão dele. Então não se isole, irmãos. Não se isole. Você precisa do próximo e o próximo precisa de você. Repita comigo, eu dependo de Deus, mas eu preciso
de algumas pessoas. Irmão, muitas vezes você tem que falar, irmão, ora comigo, né? Ora comigo. Às vezes eu penso até para o meu neto. Ora, coloca a mão na cabeça do vovô aqui e ora comigo. Né? Irmãos, a gente não pode se isolar, irmãos. Porque Deus quer união para liberar a bênção. Aquele que se isola, ele perde. Olha o que diz aqui Provérbios 18:1. Busca o seu próprio desejo aquele que se separa, aquele que se isola. E insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem se separa, quem se isola, busca só o seu interesse e vai contra a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Deus não quer que ninguém se isole. Deus não quer que ninguém se prostre. Você pode ver, irmãos, que todas as pessoas que se deprimem, elas se isolam antes. Todas as pessoas que têm tais de síndromes demoníacas, de pânico, elas se isolam. E Deus não quer isso, irmãos. Deus não quer que ninguém se isole. Nós dependemos de Deus, mas precisamos de pessoas, cerque-se de pessoas, boas pessoas, pessoas de Deus, tementes a Deus, com a palavra de Deus, como foi sugerido pelo sogro de Moisés. Precisamos um dos outros para conquistarmos. Sozinho. Nós somos um time, pessoal. Nós somos uma equipe. Nós somos o quê? O que nós somos? Um corpo. Estamos unidos. Órgão por órgão. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Nós somos o corpo do Senhor. Né? E um corpo tem vários, não tem membro isolado no corpo. Tem algum membro isolado no corpo? Não. Todos unidos. Não é bom que o homem viva só, e não é bom que o homem haja, batalhe só. Veja o exemplo do Senhor Jesus, o exemplo de Deus e de grandes homens de Deus. Sozinho, o diabo vai te manipular, vai te roubar, matar e destruir. Mas em união, cercando-se de pessoas, você vai ordenar, ele vai sair. Você vai estar em concordância com a direção e a vontade de Deus. Não, eu faço tudo sozinho. Então vai se estressar, vai se esgotar. Ou seja, o inimigo vai imperar sobre a sua vida. Então nós dependemos de Deus. A dependência sempre será de Deus e da palavra de Deus. Mas nós precisamos de pessoa. Fala para o seu irmão do lado. Eu quero te usar, irmão. E eu quero ser usado por ti. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome de Jesus.